Essa é a denúncia que chegou ao Ministério Público e que agora abriu investigação, Márcio? Isso mesmo, Juliano. Agora é um inquérito civil, que é o processo de investigação do promotor sobre o caso. Na verdade, a Crislauer está disparando contra o Mário Hosokawa e ele está provando do próprio veneno, vamos dizer assim. Porque toda essa comissão processante que tem contra a vereadora é porque ela teria usado o assessor do gabinete dela para poder ser advogado particular dela. A denúncia contra o Hosokawa é a mesma coisa. Ele teria usado um assessor lá da Câmara, um subprocurador, um advogado, para defender ele em causas particulares. E a segunda, mais um, ele pode pedir música no Fantástico. É a segunda já. Ele foi denunciado porque a advogada Ana Brenner, lá da Câmara, também é advogada particular dele, e ele nomeou um outro advogado, e logo que o advogado foi nomeado, ele começou a defender o Mário Hosokawa em causas particulares. Então, a denúncia é apenas uma denúncia, não é julgamento, tá? Não foi feito a denúncia à justiça ainda, isso está apenas na fase de investigação do Ministério Público, mas a denúncia é de que houve uma troca de favores. Tipo assim, eu te nomeei lá, agora você advoga para mim nas causas particulares. E isso é grave, isso é sério, tá? E aí a denúncia foi protocolada no Ministério Público, recebeu o Ministério Público, nós já tínhamos informações de que isso tinha acontecido, só que aguardava-se um posicionamento do promotor. O promotor estava de férias, voltou e abriu a investigação. Nós divulgamos esse fato realmente na sexta-feira à tarde, em primeira mão, no portal pingafogo.com.br, e a gente vai repercutir os detalhes a partir de agora. Nós temos acesso ao documento do Ministério Público, tá? Esse é a deliberação do promotor, e aqui ele traz detalhes, inclusive, sobre a denúncia que foi feita pela vereadora Crislauer. Vamos acompanhar juntos aqui. Diz lá, a portaria de instauração. É uma denúncia de fato, ou seja, uma denúncia, é uma notícia de fato, perdão, é uma denúncia instaurada por conta dessa denúncia encaminhada pela Crislauer, Cristiane Costa Lauer, vereadora, relatando possíveis irregularidades na prestação de serviços de advocacia particular pelo então subprocurador da Câmara ao vereador Mário Hosokawa, inclusive no horário de expediente. Diz a denunciante que Mário Hosokawa teria, em tese, utilizado serviços advocatícios particulares prestados pelo advogado em compensação pela nomeação deste ao cargo comissionado de subprocurador da Câmara. Porque esse cargo não existia. Mário Hosokawa criou esse cargo, a Câmara criou esse cargo e ele nomeou esse advogado para ocupar o cargo. E na sequência, ele, portanto, contratou o mesmo advogado em ações particulares. Diz aqui, narra a noticiante ainda que a referida atuação privada do advogado acontecia em horário de expediente, se valendo das instalações da Câmara, inclusive. Em anexo à denúncia, foram juntados documentos que indicariam a atuação desse advogado como advogado do Mário Hosokawa em ações particulares. Até aqui, Juliana, é importante dizer, até isso que nós lemos aqui, até isso aqui é o promotor dizendo o que chegou para ele. Inclusive com documentos e tudo mais, tá? Isso aqui é o promotor dizendo o que chegou para ele. Vamos para a próxima página. Vocês vão entender que a partir da próxima página começa a surgir outras informações. Por exemplo, diz lá, ressalta-se que não se verifica a óbice a prática de advocacia. Aí o promotor está dizendo o seguinte, não tem nenhum problema na advocacia particular em concomitância ao referido cargo público. O que o promotor está dizendo é o seguinte, não tem problema nenhum ele ser funcionário da Câmara e ser advogado também ao mesmo tempo. Certo. Não tem problema. Desde que não se fique constatado, a princípio, o exercício da advocacia contra a fazenda pública, que o remunera. Ou seja, ele não pode ter ações contra a Câmara ou contra a Prefeitura, por exemplo, conforme diz o Estatuto da OAB. Que é quem paga ele, no caso, né? Exatamente. Uhum. No entanto, aqui o promotor dizendo, no entanto, em pesquisa nos sistemas do Projude e da Justiça Eletrônica, relativamente aos atos indicados na denúncia, nos quais o advogado teria atuado em favor do Hosokawa, observou-se os seguintes peticionamentos do profissional
que poderiam ter ocorrido durante o horário de trabalho. Então o promotor foi pesquisar. Por exemplo, dia 20 de maio desse ano, às 4h46, ele entrou no sistema da Justiça e fez uma manifestação enquanto advogado numa ação particular do Mário Hosokawa. 4h46 era para ele estar trabalhando na Câmara. Só que ele usou esse horário para poder entrar lá no sistema do Mário Hosokawa. Dia 9 de julho, à 1h, ele teve audiência por videoconferência nos autos que envolvem o Mário Hosokawa. E no dia 16/7, à 1h30, ele participou de uma audiência eleitoral. Eu acho que é aqui que pegou o advogado, que nessa última audiência era um processo contra o Mário Hosokawa, ele chegou para defender o Mário Hosokawa e o processo quem tinha proposto era a Cris Lauer. Eles deram de cara lá no fórum, falou, mas você não estava em horário de trabalho? E você está defendendo o Mário no horário de trabalho? Bom, nesse contexto, diz o promotor, a conduta do advogado suscita questionamentos à luz dos princípios da ética, da moralidade administrativa, na medida em que causa estranheza o fato de um servidor público comissionado, ou seja, em cargo político, atuar em defesa de interesses particulares do então presidente da Câmara, que era o seu patrão, seu chefe, Mário Hosokawa, e era o responsável por ter nomeado ele ao cargo de subprocurador, diz o promotor. Por isso, vamos para a próxima página. Assim, a notícia inicial e as diligências preliminares conduzidas por esse promotor indicam a existência de possíveis irregularidades na nomeação e no cumprimento da jornada por parte do advogado como subprocurador da Câmara, havendo a necessidade da continuidade das apurações. Por isso, o promotor instaurou o inquérito civil, oficiou a Câmara já está sabendo disso, inclusive ele pediu para a Câmara toda a questão aí do cartão ponto do subprocurador, que é para mandar lá as folhas ponto do procurador, e também o Tribunal de Justiça do Paraná e o Tribunal Regional Eleitoral para mandarem para o promotor a lista das ações que o advogado estava agindo. Porque aí assina o doutor Leonardo Vilhena. Porque ali é o seguinte, Juliano, tem dois aspectos. O primeiro, que é importante a gente dizer aqui para que não haja nenhum mal-entendido. O advogado, ele tem a flexibilidade do horário. O que é isso? Ele pode ser advogado particular durante o, entre aspas, horário da Câmara. Por quê? Ele precisa cumprir lá 6 horas. Ele não precisa cumprir das 8 da manhã em diante. Ele pode fazer escalonado. Então ele pode muito bem dizer o seguinte, eu vou entrar agora 1 hora para defender o Mário Hosokawa, eu saio 12h59, eu vou lá e coloco o meu dedo no cartão ponto, saí. Então ele entra lá no sistema e defende o Mário Hosokawa online. Não tem problema nenhum. Depois que ele acabou, ele volta a trabalhar. Ele pode fazer isso. Isso não é ilegal. Tá? Então, por exemplo, a denúncia fala que um determinado dia, no período da tarde, ele estava em audiência lá no Tribunal Eleitoral numa ação da Cris Lauer contra o Hosokawa em horário de expediente. Não necessariamente, porque ele poderia estar no intervalo que é permitido para ele. O que o promotor diz que é muito estranho o fato dele... O cargo não existia, já começa aí, né? O cargo não existia. O Hosokawa deu um jeito, criou o cargo. Aí nomeou ele. Assim que nomeou ele, o Mário Hosokawa contratou ele por fora, particular, vamos dizer assim, para ser advogado particular. E ele disse que tem todos os recibos. Ele falou isso semana passada na Câmara. Então ele contratou realmente e pagou com o dinheiro dele. Não é com o dinheiro da Câmara, é com o dinheiro dele. Só que não fica estranho? Eu vou colocar você para um cargo, tá? Só que daí depois você vai me defender nos assuntos particulares. Fica no mínimo estranho. Tanto é que é a mesma acusação que estão fazendo contra a vereadora Cris Lauer. Estão querendo caçar ela porque ela fez a mesma coisa. Então, se não pode para um, não pode para o outro. É estranho, é mais uma dor de cabeça para o Mário Hosokawa. Estou desde a sexta-feira tentando falar com a assessoria do Mário Hosokawa. Eu estou sendo absolutamente ignorado pela assessoria dele. Eu, inclusive, disse, olha, eu preciso que ele se manifeste porque eu preciso soltar a notícia no site.
Horas depois não me retornaram, não consegui um contato com a assessoria do Mário Hosokawa. A notícia foi publicada sem o posicionamento dele também. Enfim, quando eles quiserem, o espaço está reservado para eles também, Juliano. Pois é. Então agora o Ministério Público está na parada para investigação aí desse caso, né? E poderemos ter novidades ainda em breve ou é algo que deve demorar um pouquinho, Márcio? Do quê? Deveremos ter novidade ainda sobre essa investigação em breve ou ainda deve demorar um pouquinho? Ah, não, eu acho que... Porque assim, ó, precisa de documento. Tá. E documento, o promotor já pediu para a Câmara os documentos para... E dá prazos para isso? Tem alguns dias de prazo. Então, assim, deveremos ter algumas novidades com relação a isso, porque isso aí, Juliano, é um caso que vai longe. Se o promotor achar que realmente é errado, ele vai propor uma ação, como foi o caso da Cris Lauer. O promotor propôs uma ação contra ela por conta da mesma coisa. Da mesma coisa. Detalhe, essa ação, ela lá na frente pode ser, como pode o promotor dizer o seguinte, não, tá tudo certo. Arquiva essa denúncia, arquiva o inquérito. Tudo pode acontecer. Só que o que está preocupando aí o Hosokawa e o pessoal aliado dele é que essa investigação ela pode influenciar diretamente nesse processo de cassação da Cris Lauer. Entendeu? Porque o clima lá na Câmara já não está legal para o Hosokawa. E essa é mais uma pedrada que ele toma na testa. É mais um duro golpe para ele, que está difícil. Nesse momento eu diria que o Hosokawa ele está tentando juntar os cacos do que sobrou da força política que ele tinha dentro da Câmara. Porque de tudo quanto é canto vem bomba, Juliano. Os vereadores que viraram as costas para ele, os vereadores novatos que até então ele estava comandando, ele e o Mário Verri, os caras criaram um grupo sem o Hosokawa e o Mário Verri. Não queremos esses caras não, a gente vai seguir sozinho, não precisamos deles. A presidência da Câmara, ele já perdeu qualquer tipo de influência que ele tinha lá na presidência da Câmara. E aí vem uma denúncia como essa a mais contra o vereador. Então, isso aí afeta outras coisas. Isso aí lá na frente pode ser que nem dê nada. O promotor fala, viu? Ele comprovou mesmo. O cara trabalhou no horário de folga e ele comprovou que pagou. Pronto, não tem problema nenhum. Só que o próprio promotor fala ali, tem a questão da moralidade, né? É estranho, né? Não é estranho? Eu te dou um cargo legal com um salário bacana... E aí você vai ser meu advogado nos casos por fora, tá bom, amigão? É no mínimo estranho, porque o dinheiro do povo não é capim não, viu, Juliano? Para poder ajudar amiguinhos. Qualquer político que faça qualquer tipo desse tipo de coisa não pode, não tá errado. Tá errado e agora o Ministério Público está na parada e pode ser que lá na frente renda algum tipo de punição para ele, mas em uma punição lá na frente pode ser que seja como o caso da Cris Lauer, algum tipo de multa... Mas entendendo que não é para se perder o cargo, por exemplo, né, Márcio? Mas se isso acontecer, como será que os vereadores vão receber essa notícia? Da mesma forma com que receberam o caso da Cris Lauer? Então. A gente vai ter que esperar isso, hein, Márcio? E não, acompanhar. Vamos ter, porque assim, o da Cris Lauer ele avançou muito. O promotor propôs ação na justiça, né? Esse do Hosokawa é o começo. É apenas um começo. Só que tem um detalhe, tá? Nós estamos falando aqui, isso aí está relacionado com o subprocurador da Câmara, que foi mandado embora da Câmara por supostamente tentar burlar o sistema de ponto da Câmara. Tá? O que é gravíssimo isso também. Né? É o mesmo advogado, que inclusive está sendo defendido pelo Mário Hosokawa. Nós mostramos imagens na sexta-feira aqui, daquela confusão da Câmara. Não sei se foi sexta ou quinta que nós mostramos, na sexta mesmo, né? Nós tivemos imagens do dia daquela movimentação na Câmara, aquele clima tenso, envolvendo o mesmo advogado. E deu para ver que ele foi lá para o gabinete da presidente Major e o Mário Hosokawa foi atrás. Ou seja, ele tem uma certa proximidade com o advogado e ele está defendendo o advogado para cima e para baixo aí. Agora vamos saber como que vai dar a sequência desse caso. Só que tem uma ponta puxa a outra, tá? Porque tem dois advogados denunciando a presidente da Câmara. Uma outra advogada da Câmara está denunciando a presidente por assédio moral.
tá? E o Mário Hosokawa também disse num grupo aí que o que ele fez com o outro advogado também é assédio moral. Coincidentemente, os dois advogados que estão denunciando a presidente Major eram advogados da Câmara e advogados particulares do Mário Hosokawa. Olha que coincidência! Os dois advogados, um foi exonerado, a outra é servidora de carreira, só que ela está se sentindo desprestigiada, né? E não gostou de perder o posto de rainha que ela tinha dentro da... Isso é ela que disse, dentro da Procuradoria Jurídica. Aí os dois advogados que eram do Hosokawa estão denunciando a presidente da Câmara por assédio moral. É no mínimo estranho, né? É no mínimo estranho, viu, Juliano? Porque a ligação deles, né? Essa estranheza vai ser apurada pelo Ministério Público.